Criando um cluster Redis com alta disponibilidade e escalabilidade na Saving Cloud. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Talk Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e hoje recebemos Davi Vinco. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Marcos. E Daniel Hatz. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. Ambos arquitetos de solução em nuvem na Saving Cloud. E antes de abrir essa edição e você entender os pontos que nós vamos trazer aqui no nosso talk de hoje, eu vou falar sobre uma novidade para vocês. Não sei se vocês estavam aí acompanhando as redes sociais, mas neste mês nós fizemos o lançamento do nosso primeiro curso. Você pode conferir, inclusive se inscrever, se matricular e fazer o curso gratuitamente com um cupom disponível aqui na nossa descrição. Então, se você quer adentrar o universo da nuvem, entender como funciona e, quem sabe, empreender e trabalhar com isso, em conjunto com a Saving Cloud, está aqui a oportunidade para você. O link está na descrição. Recapitulando, então, para você que está assistindo aqui o nosso talk hoje, esses são alguns pontos que nós vamos trazer aqui. Quando e por que utilizar um Cluster Redis, os principais diferenciais do Cluster Redis da Saving Cloud, o nível de conhecimento necessário para criar e gerenciar um Cluster Redis na plataforma, as diferentes topologias de cluster disponíveis na Saving Cloud, e nós vamos também demonstrar na prática como implementar esse cluster. E para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com perguntas aqui, onde o Davi e o Daniel vão participar respondendo, tá bom? E para você que quer conhecer e saber um pouco mais sobre a Saving Cloud, o site está aí na tela, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud você confere todas as ferramentas e stacks disponíveis no nosso Marketplace. É só acessar e conferir. Para você que não é inscrito no nosso canal, para não perder talks, drops, cortes, Savingcast, enfim, todos os conteúdos que a gente gera, né, para você poder assistir, se especializar e também entender um pouco mais sobre o universo tecnológico, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe nos comentários também se você quer ver algum conteúdo, né, que você tem curiosidade de saber, ou mais detalhes sobre produtos, né, da Saving Cloud e serviços oferecidos, é só comentar aqui embaixo também. Eu falei do curso lá no início, mas o link está aqui embaixo também com o cupom, vai lá e se matricule. E se você não segue as redes sociais, a oportunidade está aí também. Siga todas elas, @SavingCloud, para você não perder nada. Dito tudo isso, então, Davi e Daniel, fiquem à vontade para complementar aqui e falar um pouquinho para o pessoal que está assistindo o que eles vão ver no nosso talk aqui hoje. Davi? Bom, hoje o nosso objetivo é apresentar um pouquinho mais sobre a ferramenta do Redis e também como ele vai funcionar ali no formato de cluster, tá? O Redis ele é um banco NoSQL, ele vai funcionar ali com o armazenamento dele sendo feito em memória, né, memória RAM. Ele disponibiliza com que você possa ter as suas consultas ali, o seu armazenamento em cache de forma muito mais rápida. Então é sobre isso que vamos falar um pouquinho hoje, sobre essa ferramenta na Saving Cloud. Além disso, né, como funciona o gerenciamento aqui na Saving Cloud após a criação, né, e por que utilizar aqui na Saving Cloud, quais são os principais benefícios nessa utilização do Redis Cluster. A gente inicia então o nosso talk com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte. Davi, conta pra gente em quais situações o Cluster Redis é necessário. Certo. Quando a gente fala de clusterização, alta disponibilidade, alta performance, é importante frisar na cabeça que tudo que você está utilizando em produção, ele precisa estar em cluster. Tá? Para funcionar, ele precisa estar em cluster? Não. Mas para você garantir que seu sistema vai estar rodando ali 100% do tempo, sua aplicação vai estar rodando 100% do tempo, precisa estar em cluster. E quando a gente fala do Redis, especificamente, não é diferente. Tá? Porque você tendo ali o seu banco de dados, a sua aplicação em cluster, estando em produção ali, o Redis ele também precisa estar em produção. Por quê? Se tiver algum problema relacionado à rota, por exemplo, se tiver algum problema relacionado ao próprio serviço, travamentos que a gente sabe que acontece, isso relacionado ao próprio serviço da instância que vai estar rodando, é importante que você tenha um cluster para ele assumir ali automaticamente quando tiver uma falha. Então, desta forma, respondendo a pergunta, quando utilizar em cluster, em resumo, a resposta é sempre utilize em cluster. Aí agora, quando que é necessário você utilizar o Redis especificamente? Aí é uma outra questão. Então, falando um pouco sobre o serviço do Redis em si, quando você vai utilizá-lo, a resposta é basicamente quando você precisar que o seu sistema ali, a sua aplicação,
ela tem uma resposta extremamente rápida, porque esse é o objetivo do Redis especificamente, é fazer o controle ali de cache, o controle relacionado a respostas rápidas. Como eu disse, o Redis ele funciona com armazenamento baseado em memória e não em disco, como a maioria dos outros bancos. Então a resposta dele sempre vai ser mais rápida. Então, para controle de sessão, armazenamento de cache de banco de dados e também para ter uma resposta basicamente instantânea, é para isso que você usa o Redis. Se você tem essa necessidade de alta performance na sua aplicação, para os seus clientes, é aí que você vai utilizar o Redis. O Redis ele também vai funcionar muito como uma camada alternativa. Então, quando a sua aplicação, por exemplo, um banco de dados, você faz uma consulta select ou uma consulta que já está em cache, mesmo que já tenha o buffer pool, né, de alguns bancos, você pode deixar essa consulta em cache no Redis, a sua aplicação ela vai buscar no Redis. Se o Redis tiver essa consulta na sua memória, ela já responde instantaneamente, e se não, o banco de dados assume e retorna, né, essa consulta. Então, tanto para controle de sessão, né, como o Davi já disse, cache, né, mais importante para conteúdos estáticos. Né? Se você tem algum conteúdo que não é tão dinâmico na sua aplicação, o Redis ele ajuda muito nisso com o carregamento, né, o load desses recursos. Seguimos então para a segunda pergunta do nosso talk de hoje, que é: quais os principais diferenciais do cluster Redis da Saving Cloud, Daniel? Na Saving Cloud, o gerenciamento, né, desse cluster, desde a criação até o gerenciamento pós-homologação, até a integração na plataforma, até a integração na sua aplicação, e toda a configuração inicial que você precisa, a Saving Cloud faz. Então, no Marketplace, tanto em novo ambiente, a gente já vai falar sobre como fazer a criação desse cluster, você acaba se resumindo a somente gerenciar e monitorar esse banco de dados e não ter todo aquele problema na hora de configurar cada nó, né? Você pode ter várias instâncias, então você teria muito tempo, teria tomado muito tempo, e a gente sabe que hoje, né, principalmente na área de cloud, na área de nuvem, de DevOps, o tempo ele é muito importante, né? Essa cultura DevOps, o tempo, né, a produtividade, elas andam juntas. Além disso, tem a questão do custo, né? Como a gente já aborda, né, o custo ele é por demanda. Então, não necessariamente você vai ter várias instâncias de Redis, você vai pagar por todas elas, por tudo que você alocou, né, e somente pela demanda. Então, não é como se fosse triplicar ou quadruplicar e por aí vai, né? Então, você paga somente pela sua demanda, então você ganha ali, além da performance, da redundância, alta disponibilidade, que é isso que o cluster te oferece, né? Você não tem o seu custo dobrado e por aí vai. Então, complementando o que foi dito, né, principalmente o nosso diferencial aqui para você subir o seu serviço Redis, principalmente em cluster na Saving Cloud, vai estar na sua otimização de tempo, principalmente. A cobrança, como também foi dito, nós cobramos apenas pelos recursos utilizados, não pelos recursos alocados. Então, se você vai ter 1 ou 10 instâncias, não significa que essas 10 instâncias de replicação do Redis vão cobrar 10 vezes mais do que apenas uma. Porque na Saving Cloud você só vai ser cobrado pelo que você efetivamente estiver utilizando. Dando sequência, então, no nosso bate-papo, que hoje recebe Davi Vinco e Daniel Hatz. Quero saber de vocês qual o conhecimento necessário para que eu ou qualquer outro usuário, né, possa criar o cluster Redis na Saving Cloud. Tá, essa também é uma resposta muito simples, tá? Ela é bem fácil de ser respondida mesmo. Por quê? Na plataforma, a integração do Redis com o cluster, ela é muito simples. É basicamente apertando o botão, tá? Então, essa integração, se for questionado o nível de conhecimento que você precisa ter, é o conhecimento básico em Redis ali, tá? Se você tiver o conhecimento básico, não em clusterização especificamente, tá? No serviço do Redis, se você tivesse conhecimento ali, basicamente apertando o botão, como dito, você já consegue subir ali o seu cluster tranquilamente. Além disso também, né, o gerenciamento,
né, pós a criação, é importante enfatizar, fica mais a monitoramento, né? Então você tem ali várias réplicas, elas fazem o failover, elas já assumem em caso de falha da primária, e você tem toda essa segurança. Então você só monitora, para caso de falha você vê se está tudo certo, né? Então você tem essa facilidade ali no provisionamento. Chegamos à quarta e penúltima pergunta do talk de hoje, que vai falar um pouquinho sobre topologia. Que opções, então, de topologia de cluster heads estão disponíveis na plataforma? Hoje há 3 formas de criar, né? Tanto o cluster numa mesma região, né? Então você tem vários nós, o primary e o secondaries ali se replicando, e tanto o multi-região. Então você consegue provisionar, né, de 2 formas diferentes, tanto para maximizar a performance e tanto para maximizar a segurança ali, priorizando a segurança ali dos clusters multi-região. Então aqui, tanto em novo ambiente, quando você vai criar aqui na camada de NoSQL, você consegue selecionar o heads, e aqui você vai ter a opção de auto-clustering. Quando você passa o mouse aqui, ele te mostra a topologia. Então são 3 primaries e os 3 secundários, caso você utilize 6 nós ali, né? Então aqui ele já me direciona os 6 nós, né? E aí você consegue tanto aumentar quanto diminuir ali a sua escala horizontal que você vai ter do Redis. Agora na opção de Marketplace, então aqui você consegue fazer o Redis, você tem a opção do Redis Cluster, né? Então você tem a quantidade de nodes, tem a opção de habilitar o autoescala horizontal automática, tá? Então quando você seleciona essa opção, ele vai pegar a média de todos os seus nós que você selecionar aqui, né? Se a CPU ou a memória passar de 70%, ele vai adicionando as instâncias, e caso ela comece a diminuir ali, ele vai começar a diminuir até que a média ela seja, né, esse gatilho. Lembrando que você também pode personalizar depois para aumentar ou diminuir, né, essa quantidade de porcentagem ali do uso, tá? Seja de CPU, RAM, I/O, né, entrada e saída, e o I/O-PS ali por segundo. Então você tem essa opção de alterar ali esse gatilho de aumentar ou diminuir as instâncias. E aqui, caso você queira adicionar no momento da criação, IP público para os seus nós que estão dentro desse cluster, para fazer o acesso ali externo, né? Se você tiver uma aplicação dentro do Service Cloud, você pode utilizar a rede privada ali, né? Que é muito mais rápida ali, por estar na mesma rede ali, né, de servidores. E agora na opção de multi-região, então a gente provisiona, né, e aqui a gente separa, se a gente quiser, as regiões por grupo, né? Aqui a gente também coloca o IP da mesma forma, e aqui a gente seleciona a topologia que a gente quiser. A máxima performance, ele vai pegar os 3 primaries que vão ser balanceados e colocar ele numa mesma região, né? E os nossos secondaries, eles vão estar em regiões diferentes que você selecionar. Lembrando, né, que esse multi-região ele precisa estar em 3 regiões diferentes. E agora, na outra estrutura de cluster ali, você tem um cluster realmente de primary e os secondaries, um em cada região. Então, os primaries eles estão em regiões diferentes, e em cada região ele tem ali os seus nós secundários. E aqui embaixo as regiões, né, dos data centers disponíveis na Saving Cloud para que você faça a criação. Chegamos à última pergunta do nosso talk de hoje, que na verdade é mais uma demonstração do que uma pergunta, né? Então, Davi vai fazer agora uma demonstração na prática de como implementar o Cluster Heads na plataforma da Saving Cloud. Bom, para fazer essa implementação é tudo muito tranquilo, tá? Aqui na plataforma da Saving Cloud, basicamente o trabalho que você vai ter para implementar, para instalar principalmente esse cluster de heads, vai ser vir aqui no Marketplace, por exemplo, digita heads, e ele vai dar as opções do Heads Cluster e do Multi-Region Heads Cluster. Tá? Em Heads Cluster, como o Daniel já apresentou anteriormente, ele vai vir aqui e vai criar um Redis de alta performance e escalabilidade automaticamente, só que tudo na mesma região, tá? Na região que você selecionar. Então, vindo aqui, por exemplo, colocando a quantidade de nós que você vai adicionar, perceba que ele sempre vai adicionar de 2 em 2. Isso porque vai ser um nó master e um nó slave, né? Primário e secundário. Aqui, eu vou ativar a escalabilidade automática e selecionar a região que eu quero que o meu cluster seja criado. Então, nós temos as opções hoje em São Paulo, Brasília, que foi recém-inaugurado,
e também a região de Fortaleza. Depois é só clicar em instalar e pronto, nosso cluster em uma região só já vai estar sendo criado e é só acompanhar ali o status. Uma coisa interessante, né, é que mesmo que o cluster esteja em uma região, ele sempre vai ser assinado em um hardware diferente, né, dentro daquela região. Então, se você tiver qualquer problema com o servidor, né, eles não vão estar dentro do mesmo bloco, e aí os outros vão continuar operando normalmente. Então, a próxima opção que temos seria a de criação de um Redis Cluster multi-região. Tá? Obrigatoriamente, quando você for fazer a criação desse cluster, ele tem que ser criado em 3 regiões diferentes. No caso, hoje disponíveis novamente, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Então, vindo aqui no Marketplace, digitando Redis, tem multi-região Redis Cluster e, novamente, a mesma telinha de criação do Redis Cluster. Então, você aqui seleciona a versão que você quer utilizar no seu Redis, o nome do ambiente que você vai utilizar, se esse cluster ele vai ser criado em grupos separados ou não, e a topologia, né, de máxima performance ou de máxima confiabilidade. E aqui ele já sugere para a gente selecionar as regiões, mas você pode colocar a ordem que você quiser. Então, São Paulo, Brasília, Fortaleza e futuramente também novas regiões que estaremos presentes. Então, fazendo isso, é só clicar em instalar e ele também já vai instalar esse cluster. E aqui, a próxima opção de criação seria através da própria opção de novo ambiente. Então, clicando aqui em novo ambiente, ele vai exibir para você o nosso painel de criação. Vindo aqui na camada de NoSQL, que seria onde o Redis se encaixa, você pode vir aqui, novamente seleciona a versão que você vai utilizar, clica nele para selecionar, e aqui ativa a opção de auto-clustering da plataforma. Então, novamente, ele vai criar aqui com esse desenho, que também já foi explicado, e ele vai sendo criado sempre de 2 em 2, para ser um master e um slave. Depois disso, é só vir aqui, dar o nome ao seu ambiente e criá-lo. Bom, agora com os ambientes já criados, tá? É só exemplificando mesmo. E ele criou o Redis Cluster multi-região. Então perceba que tem um cluster criado em São Paulo, um cluster criado em Brasília e um cluster criado no Ceará, tá? No caso, na região de Fortaleza. Então, esses clusters no formato de replicação automática, multi-região. Então, o mesmo banco de dados que está criado em São Paulo, Brasília e Fortaleza, eles vão estar se comunicando ali. Tá? E também os outros 2 ambientes que eu criei para demonstração, tá? A criação tanto do painel quanto a criação do cluster pelo Marketplace estão aqui. Outra coisa também muito importante é que essa comunicação entre as instâncias é feita via rede privada. Então, além de ser muito rápida, ela não é exposta na internet. Então, você não corre o risco de ter problemas de ataque, man the middle, e nada que possa, né, afetar os seus dados ali. E entre as regiões também continua sendo feito via rede privada, né, gerenciado por nós. Então, mesmo assim, elas não são expostas na internet. Chegamos ao fim de mais um Talk Saving Cloud, que hoje teve o prazer de receber Davi e Daniel. Deixo o espaço aberto aqui, então, para vocês complementarem, né, e se despedirem do nosso público. Basicamente foi isso, tá? Essa demonstração, principalmente, de como funciona, como criar um cluster Redis. Agradeço a todo mundo que esteve presente, o Daniel, o Marcos pelo convite, o pessoal da gravação e você que está em casa também. Obrigado pela sua atenção. Me agradeço, muito obrigado, né, por essa participação especial. Espero que você, que está vendo, né, esse talk, possa implementar o Redis na sua aplicação, porque ele é muito, mas muito, né, extremamente necessário, porque todos têm possibilidade, toda aplicação ela tem algo que pode ser armazenado no Redis. Lembrando que o Talk Saving Cloud é uma produção original Saving Cloud, conta com o roteiro de Thaís Martins, edição de Bianca Sanches, produção geral de Fernando Frei, apresentação e direção de Marcos Barbosa. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, savingcloud.com, o site está aí na tela, é só você acessar e ir até a guia Soluções Cloud, que você confere lá todas as ferramentas e stacks disponíveis no nosso Marketplace, tá certo? E para você que está em casa aí, falei no início do nosso talk, a gente tem curso disponível da Saving Cloud, o nosso primeiro curso disponível, você pode ir até lá
Até lá onde? Aqui na descrição mesmo, e conferir no link tem um cupom de desconto com 100% de isenção para você se especializar em cloud aí gratuitamente com a Saving Cloud. Então é uma novidade muito legal que vocês podem conferir. A vocês agradeço mais uma vez pela participação, gente. Obrigado. Obrigado a você que assistiu até aqui. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários o que você achou do nosso talk de hoje e sugerir mais temas. Abraço. Obrigado.